Quem tem diabetes deve ficar atento ao que come. A preferência deve ser por alimentos de baixo índice glicêmico para manter sob controle as taxas de glicose. O índice glicêmico também é importante para quem faz dieta ou pratica atividade física. Não é isso mesmo, Liliana Júlia? Tudo bem? Oi, Arthur, tudo ótimo? Boa tarde. Pois é, muita gente acha que o índice glicêmico é o índice de açúcar dos alimentos, mas na verdade não é isso não. Quem vai explicar pra gente é a Renata Rodrigues, que é nutricionista. Renata, o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico, na verdade, é a capacidade que determinado alimento tem em elevar o seu açúcar do sangue. É como o seu açúcar se comporta depois que você ingere esse alimento. Então é por isso que os diabéticos eles têm que ter muita atenção à quantidade, né, esse valor de índice de cada alimento. Exatamente. Os diabéticos ou não têm insulina, né, não produzem, ou têm uma quantidade muito diminuída. Então eles têm que ingerir alimentos que não dê tanto trabalho ao organismo deles para serem metabolizados. Então a gente tem que dar prioridade para alimentos de baixo índice glicêmico. A gente tem alguns exemplos aqui, vamos ver o que cada um significa. A gente tem pão, batata e tapioca. Esses três aqui estão em que categoria? Esses três aqui, na verdade, são os alimentos de alto índice glicêmico. São os alimentos que a gente tem que ter uma ingestão com muita parcimônia, porque eles têm um impacto muito negativo no nosso açúcar do sangue. Já passando para o lado de cá, que a gente tem as frutas, por exemplo, a pera, a laranja, principalmente a laranja com bagaço e a mexerica, o arroz integral, as castanhas, as nozes, né? E a batata doce já são alimentos com índice glicêmico um pouco mais baixo. Então eles mantêm a sua glicemia do sangue um pouco mais estável e não evita que você tenha, por exemplo, pico de fome ao longo do dia. Antes de alguma atividade física, por exemplo, a gente tem que consumir determinado alimento ou tanto faz? A gente precisa consumir alimentos corretos antes e depois da atividade física, isso é fato. Mas vai depender do tipo de atividade física e do horário que você pratica e da sua disponibilidade de se alimentar naquele momento. Então, por exemplo, se você tem uma janela boa de 1 hora para se alimentar antes, aí você pode usar alimentos de baixo índice glicêmico, que vão liberar energia gradativamente durante o seu treino, associado sempre com proteínas. Se você, por exemplo, não se programou, não conseguiu levar nada, precisa comer rapidamente, precisa de uma energia que seja desprendida mais rápido, aí a gente lança mão dos alimentos de alto índice glicêmico. Agora, se a gente, por exemplo, né, todo mundo fala, comer carboidrato à noite faz mal, é verdade? Depende do carboidrato que você come. Então, assim, vamos supor, uma pessoa que treina à noite. Então, ela precisa comer carboidrato antes e depois do treino dela. Porque senão ela vai ter ficado lá treinando na academia, como é que ela vai recuperar essa musculatura? Agora, se ela treina logo pela manhã, não tem sentido a gente ingerir carboidrato à noite, porque vai ficar aquela glicose circulando, vira açúcar e aí vira gordurinha localizada. Renata, muito obrigada. Por isso que é importante, né, Arthur, a gente ficar sempre de olho e ter muita informação aí sobre os alimentos. Boa alimentação é fundamental, né? Muito obrigado às duas. Até logo. Tchau, tchau. Ainda nessa edição,